Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Hoje estamos gravando o vídeo 1001, o número do vídeo 1001, pela graça de Deus. E eu quero agradecer a você que tem estado conosco todo esse tempo, assistindo vídeo após vídeo. Quero que a bênção de Deus esteja na tua vida. E hoje temos a palavra de Deus, que o título é: Você está crescendo em sabedoria e graça? Você está crescendo em sabedoria e graça? Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus, e temos uma palavra maravilhosa para as nossas vidas hoje, da parte de Deus, do trono da graça de Deus. Oremos, Pai Santo, no nome de Jesus. Eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo. Eu sei, meu Deus, que ela tem os requerimentos dela, as petições dela, como eu tenho as minhas. Mas também temos, ó Deus, muito que agradecer ao Senhor, porque em todas as coisas, Deus, que passamos nesta vida, todas as tribulações, todas as provas, o Senhor tem nos feito mais do que vencedores. Eu e ela podemos contar muitas bênçãos da parte do Senhor, que o Senhor tem nos dado, porque a misericórdia do Senhor não tem faltado nas nossas vidas. Os dias podem parecer difíceis, mas o Senhor tem estado conosco, e isso nos alegra muito. Por isso te agradecemos, meu Deus. E o que estamos para pedir ao Senhor, as coisas que estão por vir, as bênçãos que estamos esperando do Senhor, nós declaramos que confiamos em Ti no nome de Jesus, e todas as coisas irão bem, porque tudo vai bem para aqueles que amam o Senhor, que foram chamados por um propósito, e nós aceitamos o Teu propósito nas nossas vidas. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Você está crescendo em sabedoria e graça? Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Está em Lucas capítulo 2, o versículo 48 até o 52, lemos assim: E quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Versículo 49, e ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que ele lhes dissera. E desceu com eles, ou Jesus desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Preste atenção nesta palavra, ou nesta frase, e era-lhes sujeito, porque esta é a base do nosso assunto. Mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e na graça para com Deus e para com os homens. Então Jesus crescia em sabedoria, estatura e na graça diante de Deus e diante dos homens. Que maravilha é podermos entrarmos nesse assunto, porque quando você termina o primeiro capítulo de Lucas, né, no último versículo, creio que é o versículo 80, diz que João também crescia na graça, né? João fortalecia o seu espírito em Deus e passou a frequentar então os desertos até ser apresentado, até ser conhecido em Israel. Vemos aqui um fato interessante, porque Lucas, como muitos sabem, Lucas tentou, trazer um relato daquilo que ele ouviu das testemunhas oculares de Jesus. Já falamos disso antes. E dos ministros da palavra de Jesus, pessoas que andaram com Jesus e testemunharam. Então Lucas ouviu os seus relatos, e a intenção de Lucas era escrever um evangelho para que todos entendessem, né, que Jesus, ele era um homem fenomenal, ele era o Salvador
tanto, né, para gentios e gregos inteligentes. Então ele escreve uma pessoa muito inteligente chamada Teófilo, né, o amigo dele, que era também amigo de Deus. E ele diz: isso é para que você fique seguro, Teófilo. Então a intenção de Lucas era apresentar um Jesus que era misericordioso, que cuidava, preocupava com os pobres, preocupava com as mulheres, preocupava em geral com a humanidade, né? E ele apresentou este evangelho. Lucas, por ele ter pegado fatos, ele pega certas coisas e omite outras. Por exemplo, Lucas, ele apresenta muito bem, né, a circuncisão de Jesus, mas cumprindo a lei, porque era necessário Jesus circuncidar, porque assim colocava Jesus como um judeu de fato, né, da linhagem de Abraão, dos filhos de Abraão. Mas ele omite que Jesus, depois disso, ele foge para o Egito. José tem que levá-lo para o Egito, e foi um anjo que falou com José para levar Jesus para o Egito, porque ele corria risco de vida. E aí você vê aquela mortandade ali, né? Herodes mata ali manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, mas Jesus neste período está no Egito e fica um período por lá, aproximadamente 2 anos. Então desse 8º dia até a 2 anos de Jesus, ele, depois da circuncisão, depois da apresentação de Jesus, que é o de número 40, mais ou menos, depois que o bebê nasce, ele é circuncidado quando é masculino no 8º dia, e é apresentado no número de 40 dias, ele é dedicado no templo, apresentado no templo, onde acontece o fato ali de Simeão também, né, ir ao templo pelo Espírito de Deus, e ali então cumpre-se uma profecia que Deus tivera dado a Simeão, que ele não morreria sem se ver o Cristo, Salvador do mundo, né? E ele entrega profecias também a respeito desse Cristo. E ele entrega uma profecia muito interessante para Maria nesse período. Ele, falando de Jesus, ele vira para Maria e fala: a tua alma vai se rasgar, o teu coração vai se rasgar no meio, você vai sofrer por causa, né, do que vai acontecer com este bebê no futuro. Maria realmente sofreu, mas esse fato aqui que nós entendemos aqui é que passaram-se, então ele vai para o Egito, fica lá aproximadamente 2 anos, né? Herodes, o perseguidor, morre, Herodes o Grande. Então ele volta do Egito, porque o anjo também fala para José trazer o menino do Egito, e cumpre-se uma profecia que eu já falei no vídeo passado, de Deus dizendo: do Egito tirei, do Egito chamei o meu filho. Eu quero que você preste atenção no que Jesus fala aí depois dos 12 anos. Ele fala uma frase com a José e com Maria. Ele fala assim: vocês não deviam saber que eu tenho que ocupar das coisas do meu pai, que eu estaria na casa de meu pai, cuidando dos negócios dele? Eu quero que você preste atenção nessa palavra, meu pai. Porque eu afirmei no vídeo passado que a ciência também hoje, na época, não provava, porque não tinha tecnologia tão avançada, mas a ciência prova exatamente que Jesus não tinha genética de Maria. É muito fácil provar isso diante da ciência. E, por outro lado, você que conhece a Bíblia sabe que se Jesus tivesse a genética de Maria, tivesse sangue de Maria, ou participação de Maria humana, a Maria na vida dele, apesar de que algumas adulterações tiveram acontecendo na Bíblia, e inclusive na Bíblia de Jerusalém, como eu disse para vocês, que na nossa Bíblia fala que ela foi agraciada, e na Bíblia de Jerusalém diz que ela foi cheia de graça. Mas isso foi invenção muito mais tarde. A palavra certa é agraciada, que quer dizer Deus achou, ou melhor, a graça de Deus se manifesta em você, Maria. Isso que o anjo diz para ela: a graça de Deus se manifestará em você, e você terá, você vai conceber, você vai dar à luz, ou você vai trazer ao mundo o Salvador do mundo.
Então, isso é que o anjo falou para ela. Este fato aqui de Jesus conversando com Maria e com José, depois que Maria vai embora com José, e no caminho já de um dia, né, saindo de Jerusalém, eles percebem que Jesus não está com eles. E Jesus prova, ou melhor, eles procuram, né, Jesus tinha ficado lá no templo questionando os doutores da lei, conversando com eles, né, interrogando-os e falando das grandezas de Deus para eles. Eles estavam atônitos, os doutores. Mas então Maria resolve voltar com José a Jerusalém para procurar onde ficara Jesus. E procuram ir um dia, voltaram mais um dia, 2, e levaram mais um dia para encontrar Jesus. 3 dias, no terceiro dia que eles encontraram Jesus. E quando encontrar Jesus no templo. O que acontece é que a Maria dá uma repreensão nele, dizendo: o que você fez conosco? Aí está o primeiro momento que Jesus se manifesta como Filho único de Deus, sem nenhuma humanidade participar disso, a não ser Maria ter cedido o ventre solidário para que Jesus fosse gerado pelo Espírito Santo de Deus, tudo como um milagre de Deus. Por isso que João fala lá no princípio do evangelho dele, João diz que Jesus era o Verbo que se fez carne. João não diz que o verbo foi fecundado na mulher e então se tornou carne. Era o verbo que se fez carne. Era a mão divina trabalhando. Só mão divina, só poder divino, só mistério de Deus. João falou isso. Mas Jesus traz esse esclarecimento aqui para provar que ele não tinha genética de Maria. Quando Maria vai procurá-lo, lá o anjo tinha falado para ele, em outras palavras, para ela, o anjo tinha dito para ela, em outras palavras, ele não será chamado teu filho, ele será chamado Filho do Altíssimo. Isso nós falamos passado. Agora Jesus confirma isso na palavra, quando Maria diz: meu filho, o que você fez conosco? Por que fez isso conosco? Eu e teu pai estávamos procurando você. Por quê? Porque Maria era cuidadora de Jesus. Ela carregou Jesus no ventre, era cuidadora. José era o pai cuidador de Jesus. Mas os dois deveriam saber disso, que eles eram pais cuidadosos. Maria, aquela jovem conservada, temente a Deus, dentre todas as mulheres, Deus a escolheu. Deus olhou para ela e Deus disse: eu vou derramar a minha graça na vida desta jovem. E porque ela era desposada de José, e José era um homem super decente também, temente a Deus, tanto que você vai ver daí para frente, depois de Jesus nasce, o anjo falando propriamente com José, sempre com José. E o que ocorre é que então ela fala isso para Jesus, e Jesus dá a resposta que confirma a minha tese. Ele disse assim: vocês não deveriam saber que eu tenho que me ocupar das coisas do meu Pai? Jesus estava dizendo porque havia uma cerimônia em Israel, no meio do povo judeu, né? E há possivelmente essa cerimônia até hoje, de que o menino aos 13 anos de idade, aos 12, ele começa a ser preparado para cuidar da sua vida espiritual, para cuidar das coisas espirituais. Dos 12 aos 13 anos. Então ele passa um ano de preparação para ser cultuado ali, né? Uma cerimônia ali, com 13 anos, como se fosse uma emancipação espiritual. Dali para frente, ele passa a cuidar das coisas espirituais. A menina era com 12 anos e o menino com 13 anos, mas ele começava com os 12. E Jesus estava ali no templo exatamente quando ele tinha 12 anos. José e Maria foram outras vezes, né, para ali comemorar a cerimônia, a festa, né, judaica ali, e Jesus aguardou chegar à idade de 12 anos, porque esta era a idade própria. E Jesus então fica no templo. Aí quando ela fala, ele diz: vocês não deveriam saber que eu tinha que cuidar das coisas do meu Pai? Não era comum ao judeu chamar Deus de Pai
especificamente para si. Quando os judeus diziam que Deus era Pai, eles diziam no momento plural, no número pluralizado, no número de mais pessoas. Nunca chamava para si. Essa intimidade o judeu não tinha para si próprio. Eles falavam, mas falavam em comunidade. Então eles podiam assumir que Deus era Pai de todos, mas não diretamente como Jesus falou, não era próprio, principalmente de uma criança fazer isso. Então Jesus estava dizendo para José e para Maria: olha, vocês cuidam de mim, vocês têm sido fiéis a Deus em cuidar de mim, mas eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai. A Bíblia diz que José e Maria não entenderam essas palavras, mas a Bíblia diz que uma coisa que Maria fazia sempre, como uma mulher de Deus, ela guardava no seu coração todas estas palavras. Eu quero lembrar também a você para afirmar esta tese, de que, porque eu quero que você cresça na sabedoria e na graça. Eu quero que você cresça sabendo das coisas de Deus sem invenção. Quero lembrar a você também que todo o nosso ensinamento, toda a nossa direção na palavra de Deus, nós que repassamos hoje, em 2025 a palavra de Deus, precisamos lembrar que toda a nossa doutrina, todo o nosso ensinamento, toda a nossa fundação tem que estar afirmada na doutrina daqueles apóstolos que andaram com Jesus e do apóstolo Paulo, que teve uma experiência direta com Jesus. Não pode haver nenhuma invenção em cima disso no passar dos anos, como pastores e papas têm inventado por aí. Até 2000, agora no ano 2020, houve invenção, o 2015, sei lá, houve invenção, trazendo novas doutrinas para a igreja. E uma delas foi que Maria foi recebida no céu viva, em corpo, que não passou pela morte. Isso é invenção de homens. E muitos pastores têm inventado muitas outras coisas, não só os papas, os padres, mas pastores também inventando coisas. E a Bíblia diz que nós devemos crescer firmados na doutrina dos apóstolos. E quem são esses apóstolos? Os apóstolos que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, que andaram desde o batismo com Jesus, são testemunhas oculares desde aquele dia até quando Jesus foi recebido no céu. João fala isso, nós vimos, nós tocamos nele. Então estes apóstolos, João, Pedro também fala sobre isso. Nós trazemos a doutrina que tem que ser firmada à igreja. Então depois disso, nenhuma invenção pode ser feita. Quando você vai olhar outras invenções de santos, disso e daquilo, vieram dos anos 341 para cá, quando os homens começaram a infiltrar dentro da palavra de Deus e trazendo novas doutrinas que têm prejudicado muito a igreja. E eu quero dizer para você que quando Isabel enaltece Maria e diz a Maria, você será bendita, você tem no teu ventre o meu Senhor no teu ventre. Sabe o que Maria fala? Maria dá uma resposta a Isabel, tão bonita, tão profunda, e ela diz para Isabel: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a serva dele. Maria nunca se colocou como deusa, como imaculada. Maria nunca aceitou esta colocação. Ela diz: ele olhou para a humildade da sua serva. O que Maria está dizendo para Isabel e para o mundo? Foi a grandeza dele, foi a bondade dele que olhou para minha humildade, e a graça dele me alcançou para me dar este prazer, para cuidar do filho dele. Maria nunca se colocou como mãe de Jesus e dizendo: eu sou mãe. Ela usava esse termo aqui porque, na verdade, ela era a mãe cuidadora. Ela era a mãe que carregou no ventre. José era o pai cuidador.
Mas Jesus, quando ele fala sua mãe, os discípulos falam que sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus recusa essa maternidade, não a humilha, mas recusa essa colocação de maternidade humana e disse: meus pais, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha com atenção, com carinho isso, para você crescer na graça, para você crescer, né, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Quando você estiver firmado na doutrina dos apóstolos, daquilo que os apóstolos disseram, e você entender bem exatamente o que os apóstolos disseram, para que nós sigamos, você vai ficar cada dia mais inteligente, mais sábio. Então tem muita coisa que você não irá aceitar mais. Quando falarem com você certas coisas que não está dentro da Bíblia, da palavra de Deus, você vai questionar com razão, mas isto não está na Bíblia. Eu tenho vários dias que tenho estudado, tenho criado apostilas sobre este assunto aí, a divindade de Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O milagre foi 100%, porque Deus faz as coisas certas no momento certo, na hora certa. Jesus cumpriu tudo aquilo que a lei exigia. Preste atenção nisso. Ele mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele cumpriu no nascimento, do jeitinho que os profetas falaram. Ele cumpriu. Do jeitinho que os profetas predisseram antes dele, ele cumpriu. Depois, ele nasce no lugar certo, na hora certa. Pastores estudiosos ficam sabendo do nascimento dele. Primeiro os pastores, depois os estudiosos. Quando Jesus nasceu, houve festa nas alturas, anjos cantando e dizendo glória a Deus nas alturas. E os pastores ficaram ali abobalhados, ficaram olhando e dizendo: algo grande está acontecendo. E os anjos falam: vos nasceu o Redentor na cidade de Belém. E os pastores não correm para lá e adoram a Deus, né? E os pastores saem contando para todo mundo o que aconteceu. Olha que coisa linda quando você cresce sabendo, conhecendo a palavra de Deus, como ela é, né? O próprio João Batista, nós não chegamos lá ainda, mas mais tarde, quando eles começam a questionar se João Batista é o Messias, João Batista fala exatamente o que eu estou falando para você. João Batista fala: não, eu sou da terra, como Maria era da terra, como José era da terra. Ele diz: mas aquele que eu não posso nem abaixar para desatar as sandálias dele, ele é do céu. Ninguém da terra poderia fazer o que ele faz. O da terra faz o que eu faço com vocês, batizando-os com o batismo de arrependimento. Mas o do céu, ele somente pode vos batizar com Espírito Santo e com fogo. João estava ciente disso. João diz: eu não o conhecia. João viveu lá no deserto, Jesus viveu em Nazaré, um distante do outro, né? E você vai ver isso porque Lucas, ele dá um pulo aí rapidinho para 30 anos depois, dos 12 anos de Jesus, ele dá um pulo para 30 anos, depois que Jesus fala com José e com Maria: olha, vocês precisam entender que eu sou filho do Altíssimo, eu sou filho de Deus, e eu vou fazer aquilo que é próprio eu fazer para o meu Pai. Maria não entendeu, passou muitos anos sem entender isso, até que os discípulos talvez tivessem dito para ela: olha, ele disse que todos nós somos pais e irmãos dele, porque ele é do céu, ele não pode ter nenhuma ligação humana. Sabe por que Jesus não podia ter a genética de Maria? Eu vou dizer para você: porque se Jesus tivesse a genética de Maria, a morte teria poder sobre ele, ele não iria precisar morrer por você, ele não ia poder sacrificar por você, porque tinha genética humana e a morte já tinha poder sobre ele. Mas como ele era Deus também, a humanidade dele foi um mistério que Deus usou para colocar ali a palavra para virar carne dentro de Maria.
e ele não poderia entregar o Espírito a Deus porque a morte teria poder sobre ele. Mas para Jesus morrer, ele precisou assumir o teu pecado e o meu. Senão a morte não tinha poder sobre ele. Ele precisou vir e veio para morrer pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Mas se ele tivesse genética humana, ele teria o pecado original de Adão. Então você precisa entender a palavra de Deus e andar nela, crescer nela. Eu amo estudar sobre Maria, porque Maria foi uma grande mulher, cuidadora, maravilhosa. Mas precisamos entender qual era a função de Maria. Maria morreu como um outro, porém ela morreu salva, graças ao bom Deus. Maria era uma mulher de oração. E Jesus, lá na cruz, disse exatamente o que eu estou dizendo para João: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então entenda isso. Jesus é Deus que se humanizou para morrer pelos nossos pecados e que foi recebido no céu e que vai voltar. Deus te abençoe. Sigamos nosso estudo no nome de Jesus. Ainda na minha meditação, um grande abraço meu. E eu espero que você cresça na graça e na sabedoria. E o título é: Você está crescendo em sabedoria e graça? Que Deus te abençoe e que você cresça no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe no nome de Jesus.